x mais e elevado a x dá 1, tá? Não, então fica x mais e elevado a x elevado a 1 sobre x, fica a exponencial de 1 sobre x vezes o logaritmo natural de x mais e elevado a x. Hã? Ah, é, dá 0 sobre 0, porque isso aqui fica, ó, não é x tendendo a mais fino. É x tendendo a 0, qual é o limite do numerador? Qual é? 0, porque isso, x tende a 0, isso aqui tende a 1, tende para o logaritmo natural de 1, que é 0. E o que dá 0. Então eu tenho uma indeterminação da forma, agora, ó, a indeterminação, olha, esse limite continua sendo uma indeterminação 1 elevado a infinito. Mas eu olho para cá e vou calcular o limite do expoente. Aí o limite do expoente é uma indeterminação da forma 0 sobre 0. Eu estou focado no expoente. Esqueça o limite principal. Vá para o expoente dessa expressão. Tá certo? Então o limite disso aqui é o limite da forma 0 sobre 0. Eu posso aplicar o quê? Posso aplicar L'Hopital. Aplicando L'Hopital, eu fico com o quê? Vamos lá. Fica o limite de quem? Fica o limite igual a lá. Fica o limite com x tendendo a 0 de quem? Hã? X mais e elevado a... Fica x... Tá aparecendo aqui, tá? X mais e elevado a x dividido por quem? Por 1 mais a vezes e elevado a x, correto? Derivada logarítmica. Opa! Contrário. Contrário, estou trocando as bolas. Ainda bem que vocês estão prestando atenção. Limite com x tendendo a 0, então fica o quê? Fica, denominador fica x mais e elevado a x, e em cima fica o quê? 1 mais a elevado a x. Dividido por quem? Por 1. É A ou Hã? É um A. Que é A. É um A. Tá? Então isso é, só ajeitar. Fica o limite com x tendendo a 0 de quem? De 1 mais a vezes e elevada a x elevada a x dividido por x mais e elevado a x. Precisa aplicar L'Hopital? É uma indeterminação esse limite? Bem, qual é o limite do numerador? 1 mais a. E qual é o limite do denominador? Limite de x mais e elevado a x com x tendendo a 0. 1. Isso aqui tem limite 0, isso aqui tem limite 1. Quanto é o limite? 1 mais a. 1 mais a é o limite do expoente dessa expressão. Então, daí, agora vamos ver quem é o meu limite. Limite com x tendendo a 0, de quê? De x mais e elevado a x, elevado a quanto? A 1 sobre x. Esse limite é essa indeterminação aqui. Mas isso aqui é o limite com x tendendo a 0 de quem? Da exponencial de 1 sobre x, logaritmo natural de quanto? De x mais elevado a x. Só que por continuidade da exponencial, o algoritmo, o limite, entra na
exponencial. Então fica exponencial do limite com x tendendo a zero de quem? De 1 sobre x, logaritmo natural de x mais e elevado a x. E qual é o limite do expoente? Qual é o limite do expoente? O limite do expoente está calculado aqui, ó. Dá quanto? Mais a. Então isso aqui dá o quê? Dá e elevado a 1 mais a. Entendido? Você vê que pode dar qualquer coisa, ó, porque eu posso mudar o a. Qualquer que seja o a, o meu limite é essa indeterminação aqui. 1 elevado a mais infinito. Mas esse limite dá quanto? É elevado a 1 mais a. Então o limite pode dar qualquer número positivo. É uma indeterminação. Não é uma indefinição matemática. Indeterminação aparece no contexto de limite. Vejamos outro exemplo. Dê aí, por favor. Diga. Tá. Tira aí, por favor, as duas listas de 8 às 10. Olha aqui, ó. Limite com x tendendo a zero pela direita de 3x2 mais 2x elevado dado a real, que é limite com x tendendo a zero pela direita de 3x2 mais 2x elevado a dividido pelo logaritmo natural de x2 mais x. Ó. Limite com x tendendo a zero pela direita de 3x2 mais 2x elevado a dividido pelo logaritmo natural de x2 mais x. Quem é o limite da base? Pontinho. Quem é o limite com x tendendo a zero pela direita da base de 3x2 mais 2x? Quem é? Hã? Zero. Certo? Pergunta a você, quem é o limite com x tendendo a zero pela direita do expoente a elevado ao logaritmo natural de x2 mais x? Quem é? Quem é esse limite? A dividido pelo logaritmo natural de x2 mais x, com x tendendo a zero. Qual é o limite do denominador? Hã? Portanto, qual é o limite da fração? Zero. E assim, eu estou diante de uma nova indeterminação, que é a indeterminação zero elevado a zero. De novo, isso aqui não é operação aritmética. Enquanto operação aritmética, potência, zero elevado a zero é uma indefinição matemática. Não está definido isso.
Agora, aqui é uma indeterminação, porque é no contexto de limite. É o limite de f de x elevado a g de x, onde tanto o expoente como a base tem limite zero. Então, quem é esse limite? Pode dar qualquer coisa. Você vai ver que é uma indeterminação. Por isso que eu estou parametrizando por A. Pergunta, vamos lá. Quem é 3x2 mais 2x elevado a A dividido pelo logaritmo natural de x2 mais x? Transforma numa exponencial. Então, quem é isso aqui? É a exponencial de quem? De A dividido pelo logaritmo natural de x2 mais x, vezes quem? Né? Logaritmo natural de 3x2 mais 2x. Concordam comigo? Concordam? Mas quem é isso? Bem, então vamos... Isso aqui fica o quê? A exponencial de A vezes o quê? Logaritmo natural de 3x2 mais 2x dividido pelo logaritmo natural de x2 mais x. Ponto. Agora vamos calcular o limite do expoente. Então, quem é limite com x tendendo a zero pela direita de quê? Do logaritmo natural de quanto? De 3x2 mais 2x dividido por quanto? Pelo logaritmo natural de x2 mais x. Não é isso aí? Qual é o limite do numerador? Menos infinito. Qual é o limite do denominador? Menos infinito. Porque o argumento do logaritmo natural tem limite zero. Portanto, o seu logaritmo natural tem limite menos infinito. Aí eu estou diante de uma indeterminação. Infinito sobre infinito. Eu posso aplicar L'Hopital. Isso é o quê? É o limite com x tendendo a zero de quê? Isso aqui vai ficar... Em cima fica 3x2 mais 2x. E em cima, 6x mais 2. E embaixo fica o quê? Fica o quê? x2. x2 mais x embaixo. E em cima, 2x mais... Mas isso aqui é o limite com x tendendo a zero de... Eu posso colocar isso aqui como sendo 6x mais 2 sobre 2x mais 1 vezes o quê? Vezes o quê? Vezes x2 mais x sobre quanto? 3x2 mais 2x. Agora eu uso o meu conhecimento de limite de função racional no infinito. Qual é o limite dessa expressão aqui? Qual é? 6 sobre 2. Qual é o limite disso aqui? Com x tendendo a zero. Desculpe. Que limite no infinito? Falei besteira. É limite com x tendendo a zero. Limite com x tendendo a zero dá quanto aqui, hein? Vamos ver. Dá o limite com x tendendo a zero de quê? Deixo 6x mais 2 sobre 2x mais 1 vezes o quê? Divide tudo por x. Quando divide tudo por x, fica quanto? Aqui. X mais 1 sobre quem? 3x mais 2. Vamos lá. Então, quanto é que dá o limite dessa expressão com x tendendo a zero? Não é x tendendo a mais infinito, é x tendendo a zero. Qual é o limite disso aqui? Qual é? 2. E qual é o limite disso aqui com x tendendo a zero? 1/2. Então, quanto é o limite? 1. Limite do expoente dessa expressão em 1.
Daí, quem é o limite? Quem é o limite? Com o x tendendo a zero. Limite que eu quero. De quem? De 3x2, já eu saio do meio, tá? 3x2 mais 2x elevado a sobre quem? Logaritmo natural de x2 mais x. Quem é? É o limite com o x tendendo a zero de quem? Da exponencial, tá certo? Da exponencial. Ó, se você colocar o a aqui multiplicando, que tem o a, né? Não tem o a multiplicando, né? Você coloca a vezes, quanto é que dá o limite? A vezes, quanto é que é o limite? Dá. Então, isso aqui fica o limite de E elevado a isso aqui, que é quanto? A vezes o quê? Logaritmo natural de 3x2 mais 2x dividido por quanto? Pelo logaritmo natural de x2 mais x. Quanto é o limite do expoente? Quanto é o limite do expoente? Ah, então qual é o limite da exponencial da expressão? Muito bem, elevado a A. De fato, reforço, pela parametrização do limite com A, isso é uma indeterminação. Quando você está diante de 0 elevado a zero, no contexto de limite, tá? Pode dar qualquer coisa. Aqui, independente do A, isso é uma indeterminação 0 elevado a zero. Mas qual é o valor do limite? Para cada A real, qual é o valor do limite? Elevado a A. Tá? Me arrume aí, tem outra indeterminação. Ó, o nosso celular, né? Ó, x elevado a x mais x elevado a sobre x. Qual é o limite da base? Quanto é? Hã? Mais infinito. E quanto é o limite com o x tendendo a mais infinito do expoente? Hã? Zero. Aí você está diante da última indeterminação que nós temos, que eu vou apresentar para vocês. Qual é a indeterminação? Infinito elevado a zero. E a última. Então, vamos listar. Quais são as determinações? Quais são? Zero sobre zero. Infinito sobre infinito. Infinito menos infinito. Zero vezes infinito. Depois, 1 elevado a infinito. Zero elevado a zero. E agora, infinito elevado a zero. Bem,
Para sair dessa indeterminação, resolver isso aí, resolver a indeterminação, eu vou resolver a indeterminação. Eu vou resolver o limite. Indeterminação é limite, tá? Então, quem é elevado a x mais x elevado a sobre x? Quem é? Isso é a exponencial de quem? De a sobre x vezes o quê? Logaritmo natural de e elevado a x mais x, não é? E aí eu vou focar no expoente, vou calcular o limite do expoente. Porque se o expoente tiver limite, a potência tem limite. E é isso que eu vou fazer agora. Então veja. Vamos aí. Então, vamos calcular o limite com x tendendo a mais infinito, de quê? De a sobre x vezes o logaritmo natural de quem? De elevado a x mais x. Tá? Isso é o limite